o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje festejamos São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora Maria Santíssima, portanto, avós de Jesus Cristo. Ana e Joaquim já eram de idade avançada. E Ana era estéril, portanto não podiam ter filhos. Mas, devido à fé, à oração, à persistência, e acreditaram que Deus ia agir em suas vidas, eles tiveram essa filha. E olhe que bênção, que graça de Deus. Deus deu essa filha a Ana e Joaquim. Mas, olhe que filha, a mãe de Deus, a escolhida para trazer ao mundo o Salvador. Olhe quantas bênçãos, quantas graças receberam Santa Ana e São Joaquim. Eram pessoas de fé. Aquilo que era impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Basta ter fé, basta acreditar. E o evangelho de hoje, Jesus disse aos seus discípulos que felizes são aqueles que podiam vê-lo, que podiam ouvi-lo. Muitos profetas, muitos justos, não puderam ver Jesus. Aqueles que vieram antes de Jesus não viram Jesus, não ouviram Jesus. E os discípulos que ali estavam na presença de Jesus eram felizes, eram afortunados, porque podiam ouvir, podiam ver, podiam tocar em Jesus. Por isso que Jesus disse: vocês são felizes. Mas muitos deles não percebiam isso. Muitos não sabiam dar o valor daquele momento, de poder ouvir a santa palavra de Jesus, de poder ver o verdadeiro Deus ali diante dos seus olhos. Muitos não entenderam. Por isso que Jesus disse isso e alertou a todos. Hoje Jesus fala para nós também. Felizes somos todos nós, que podemos ver, que podemos ouvir Jesus. Ver e ouvir Jesus na Santa Palavra e na Santa Eucaristia. Mas ainda hoje, existem pessoas que agem como aqueles que estavam no meio dos discípulos, no meio do povo, na época de Jesus. Ainda não têm fé, ainda não reconhecem Jesus, ainda não reconhecem a voz de Jesus, ainda não percebem que Jesus se faz presente no nosso meio. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele caminha conosco nesta vida aqui na terra. Mas muitos ainda não percebem a presença de Jesus. Que pena. Jesus diz a essas pessoas: que pena, né? Felizes aqueles que me veem, me ouvem. Felizes aqueles que abrem o seu coração para me ouvir. Felizes aquele que consegue me ver através da alma, através do coração, na Santa Eucaristia, na Santa Palavra. Nós somos felizes, nós também somos afortunados. E temos a graça de celebrar hoje esses dois grandes santos da nossa igreja, Santa Ana e São Joaquim. Hoje também rezamos por todos os avós. Talvez você não tenha mais
o seu avô, a sua avó aqui na terra, mas eu tenho certeza que eles deixaram exemplos para a sua vida, exemplos bons. Hoje, eles estão lá no céu, junto de Maria, junto de Jesus, estão lá olhando por cada um de nós. Aqueles que são avós sabem a alegria, a felicidade de ser avô, avó, né? É ser pai, é ser mãe novamente. Mas nós precisamos rezar, principalmente para as pessoas idosas. Hoje também celebramos o Dia do Idoso. Rezar por essas pessoas que muitas vezes são esquecidas nas suas casas, não recebem mais visitas, porque repetem sempre a mesma história. Isso cansa o jovem, cansa o filho, cansa a nora, e eles são deixados de lado. Nós cristãos não podemos agir assim, nem pensar dessa forma. Como é bom poder conversar com uma pessoa idosa, quanta sabedoria, quanta experiência de vida eles têm. Mesmo que eles repitam sempre a mesma história para você, tenha caridade de ouvir. Ele ouviu talvez tantas vezes você repetir a mesma coisa e nunca perdeu a paciência e nunca deixou você de lado, né? E nós vemos hoje com tristeza, quando vamos fazer visitas, agora não por causa da pandemia, mas antes, fazer visita nas casas de repouso, no asilo, tantas pessoas estão bem cuidadas, mas você percebe na face dessas pessoas que elas não são felizes. Falta a presença do filho, falta a presença da filha, de alguém que faz parte da sua família. Isso faz falta. Mas o filho vai visitar uma vez por mês ou todo final de semana. Mas eles se sentem jogados de lado, né? Infelizmente, a gente percebe, conversando, a gente percebe isso na face dessas pessoas. Que nós não deixemos os nossos idosos de lado. Se você tem sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, cuide deles, cuide deles. Isso honra a Deus, honra a Deus. Se você realmente ama a Deus, ame Deus na face das pessoas idosas, porque Deus está aí, se faz presente na face de cada idoso, de cada idosa, né? Que nós possamos respeitar essas pessoas, que nós possamos ter paciência com essas pessoas, que nós possamos amá-los. Amém?